Então, pessoal, síndromes medulares também é um negócio bem tranquilo, importante de entender, mas é tranquilo. A gente tem que saber a regra, tá? Então, assim, primeira coisa, síndromes medulares, elas são lesões específicas, tá? Então, uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas específicos que a gente tem e que determinam sinais e sintomas a depender do tipo da síndrome, da área que lesiona. Então, a gente tem essas síndromes bem descritas em 2 locais que são pontos, são referências para a gente estudar, que é o próprio artigo da ASIA, tá? E o outro é a descrição da síndrome no Ângelo Machado. E aí eu mandei como material complementar para vocês o texto que tem lá tanto as definições da ASIA quanto do Ângelo Machado. Recomendação: que de hoje até o dia da prova, vocês leiam, releiam, leiam, releiam a quantidade de vezes que vocês acharem necessárias para firmar esse conhecimento, tá? Porque é certo que vai cair questões de síndromes medulares. Pode cair uma, duas, três, a gente não sabe, mas que vai cair, vai. Isso daí é certeza. Então, da maneira mais simples possível, tá? A gente tem algumas síndromes, elas estão de maneira resumidas aqui, e é isso que é o foco aqui para gente. Então, vamos lá, gente. A síndrome de Braun-Sequard ou Braun-Sequard ou de hemissecção medular é a mais importante que a gente tem no que diz respeito à probabilidade de cair, tá? O que que acontece nessa síndrome? Gente, a gente tem a lesão de metade da medula. Então, eu pego aqui, por exemplo, eu faço o desenho da medula, certo? E daí eu vou passar um tracinho e eu vou ter lesão aqui em cima. Eu tendo lesão da metade da medula, isso determina quadros clínicos diferentes abaixo da lesão, da perna direita para a perna esquerda, por exemplo. Então, eu vou desenhar aqui o pezinho do mesmo lado da lesão e um pezinho do outro lado da lesão, só para a gente representar, tá? Qual que é a diferença desses sintomas? Então, acontece o seguinte, gente, a gente tem, aqui eu vou colocar, sistema nervoso central, a gente tem vias que cruzam na região do bulbo e que descem pela medula. Então, se elas cruzam lá em cima e desceram pela medula, se acontece essa lesão, o que que vai acontecer? Nessa metade que aconteceu essa lesão, interrompe a transmissão dessas vias, interrompe essa comunicação. Que vias que são essas, gente? Então, as vias aqui são o trato córtico-espinhal e também o fascículo grácil e fascículo cuneiforme. Então, por isso que do mesmo lado da lesão, tá vendo essa perninha aqui, ó, do mesmo lado da lesão, homolateral, ipsilateral à lesão, o paciente tem sinais da lesão, do trato córtico espinhal, que vai ser a paralisia espástica e sinais da lesão do fascículo grácil cuneiforme, que vai ser a perda da sensibilidade profunda, especialmente a perda proprioceptiva, né, que é aquela da cinética postural, que é saber da localização do corpo no espaço. A sensibilidade profunda, na verdade, nós temos 4, né? Não sei se vocês lembram. É a propriocepção consciente, né, que é essa cinético postural, a vibração, a estereognosia e o tato epicrítico. Então, do mesmo lado da lesão, perde essas informações. Do outro lado, o que que acontece? Então, a via que sai daqui da perna, ela entra aqui na medula e ela vai cruzar aqui na medula para depois subir, né? Então, como ela vai cruzar na medula, o que que dá para perceber nessa perninha contralateral, pessoal? Que essa via vai estar interrompida, ela vai estar bloqueada, ela não vai conseguir subir para o sistema nervoso central. Essa via, gente, é o trato espinotalâmico lateral, o mais característico. Então,
perna contralateral do outro lado da lesão, o paciente vai ter anestesia termoalgésica, ou seja, ligado ao trato espino-talâmico lateral. Ele tem perda da sensibilidade térmica e da sensibilidade à dor. Então, basicamente é isso, pessoal. Se não der para entender, decora, tá? Então, preferencialmente entenda. E esse é o desenho. Se não der para entender, tem que decorar que do mesmo lado da lesão acontece esses sintomas, do outro lado da lesão acontece outros sintomas. E basicamente é isso, a gente resume Brau-Sequard. A síndrome centromedular é uma outra síndrome importante, ela também aparece como seringomielia, dependendo da referência, e basicamente o que acontece é a dilatação do canal do epêndima. Então, vamos lá, eu vou desenhar uma medulinha aqui, certo? E aí, pessoal, o canal do epêndima é esse pontinho central que a gente tem na medula. O que que acontece aqui? Então, a gente tem um trato que quando ele passa, ele cruza bem aqui na frente, perto do canal do epêndima. Esse trato aqui, gente, é o trato espino-talâmico lateral. Então, agora vocês já sabem, né? Se o canal do epêndima dilatar, o que que vai acontecer? A primeira perda que o paciente tem, vamos supor que é uma dilatação pequena, é a lesão no trato espinotalâmico lateral. E com isso o paciente tem anestesia termoalgésica, ele perde a sensação de temperatura e de dor. Detalhes, gente, a síndrome centromedular, se a gente falar no adulto, no trauma, ela acontece mais, a principal causa é o trauma em chicote. Então, um acidente automobilístico que tem trauma em chicote e por conta desse mecanismo de trauma acaba gerando processo inflamatório e esse inchaço, vamos dizer assim, nessa dilatação do canal do epêndima. Então, por isso que normalmente acomete mais a coluna cervical, dá sintomas apenas de perda de sensibilidade térmica e álgica no membro superior, nos dermátomos correspondentes. Então, vamos supor que a gente teve, né, a dilatação do canal do epêndima no segmento C5 e C6 da medula. Então, a pessoa vai perder sensibilidade térmica dolorosa nos dermátomos aqui, né, que vai para o braço, de C5 e C6. Não tem perda motora, não tem outras perdas, só sensibilidade térmica e dolorosa. Então, essa é a causa mais comum no adulto, a causa traumática. Outra causa que pode ser a doença mesmo, né, seringomielia, que daí não ligada ao trauma em chicote, muitas vezes está ligada à malformação de Arnold-Chiari, que é algo que acontece com mais frequência na criança com mielomeningocele, que a gente vai ver melhor, né, na pediatria. Mas aqui a gente guarda, então, a síndrome centromedular. Síndrome do cone medular e da caldequina. Então, o que que pega aqui nessa síndrome, né? Nessas, a gente tem a pontinha, segmento S2, S4, que é a região do cone, e a gente tem a caldequina. Tanto a região do cone quanto a caldequina, elas estão muito ligadas ao controle vesical e intestinal. Então, é por isso que na lesão, né, do cone, por exemplo, região S2, S4, a principal característica é a bexiga neurogênica do tipo flácida. Por quê? Porque interrompe, né, lesiona essa região que é o centro do controle vesical e intestinal. O paciente vai ter incontinência urinária e fecal e normalmente ele tem também anestesia em cela. Então, imagina como se você sentasse num cavalo, né? A anestesia em cela nessa região, como se fosse sentado, a parte que fica em contato com o cavalo, por exemplo, né? Se a gente pensasse em sentar com as pernas abertas, porque vai ter área de inervação sensitiva S2, S4 nessa região. Na síndrome da caldequina, a gente vai ter também a bexiga neurogênica flácida, incontinência urinária e fecal, e também, gente, dependendo das raízes que pegarem, né? Então, lembra que a caldequina, ela tá aqui, né? Pode pegar raiz
lombar, mais baixa e sacral. Dependendo da raiz que pegar, pode afetar músculos do membro inferior, porque a gente vai ter inervação de músculos do membro inferior que pega essas raízes lombar e sacral. Então, isso é mais característico na síndrome da cauda equina. Mas, via de regra, né, o que mais aparece é justamente essa questão da bexiga neurogênica flácida, tá? Eu destaco para vocês, então, a síndrome de Brown-Séquard, essa aqui, né, tem que saber, tem que decorar, tá joia? Peço que vocês olhem o material que eu mandei, que tem a descrição das síndromes que estão lá, tanto na Eisia quanto no Ângelo Machado. E aqui só para complementar, tá, pessoal? Às vezes a gente ouve falar também da síndrome medular posterior. Essa síndrome medular posterior que pega o funículo posterior. A principal causa é a Tabes dorsalis. E aí, lesiona fascículo graxo e fascículo cuneiforme. Então, lesionando o fascículo graxo e cuneiforme, vocês já sabem, né? Perda da sensibilidade profunda, tá? Então, é isso que vai acontecer com o paciente, aquelas 4 modalidades: propriocepção consciente, estereognosia, tato epicrítico e vibração, tá? E algumas vezes a gente fala também, a gente ouve falar da síndrome medular anterior, ligada à lesão do corno anterior da medula. A medular anterior, gente, corno anterior da medula, é onde tem origem o motoneurônio inferior. Então, o paciente tiver lesão nessa região, vai ter sintomas ligados à lesão do motoneurônio inferior: paralisia flácida, hipotonia e hiporreflexia. Então, básico de síndromes é isso, e aí a sugestão é realmente estudar, ler, né, várias vezes, se não conseguir fixar já de cara, para que a gente consiga responder as questões na hora da prova, tá joia?